Olá, mais uma vez nós estamos aqui dando início ao programa Infolição, fazendo comentários precisos, rápidos, para que possam ajudar você aí na linha de frente e também você que acompanha a gente, não é professor, mas tem interesse em aprender um pouco mais, seja bem-vindo. Lembrando que você pode deixar o seu comentário, a sua pergunta aí, e alguns dos infomen, alguns dos comentaristas irão ler e também responder a sua dúvida aí. Deixe também o seu like e não esqueça de se inscrever e compartilhar também esse link com alguma pessoa que você acha que também poderia gostar. E antes de nós começarmos o nosso estudo, iremos pedir agora a orientação de Deus para a compreensão da sua palavra. Por favor, Pablo, ore conosco. Senhor Deus, muito obrigado por nos olhar com os olhos do amor, da aceitação, da misericórdia. E neste momento, o Senhor nos ilumine com o poder do teu Santo Espírito para compartilharmos a tua palavra. Em nome do Senhor te pedimos. Amém. Muito bem. Como toda semana é proposta, nós teremos agora um breve comentário do autor do infográfico dessa semana, que é o nosso querido pastor Pablo. Olhar as pessoas pelos olhos de Jesus. Precisamos ter mais atenção aos motivos, ao porquê do comportamento dos outros que nos cercam. O que acontece? Qual a história de vida? O que ela está passando? O que ela passou durante a sua vida? Ou talvez o que está passando nesse dia específico? Jesus olhava para cada pessoa de uma forma muito especial, onde todos veem gente grosseira, gente incapaz, gente que não tem nenhuma solução. Jesus enxerga pessoas transformadas, restauradas e pessoas com grande potencial para ajudar outros a encontrar também o caminho da salvação. Nós encontramos na Bíblia vários exemplos: Pedro, a samaritana, André e tantos outros personagens que, ao encontrar-se com Jesus, tiveram a sua vida completamente transformada. As pessoas olhavam para eles de forma diferente. Olhavam para eles como alguém que não tinha solução, como alguém que era um projeto acabado. Mas para Jesus não, ainda havia uma obra a fazer. Jesus enxergava o melhor, o potencial que eles poderiam alcançar. Precisamos então ter mais sensibilidade, precisamos ter discernimento e pedir que o Senhor nos conceda mais oportunidades para assim ajudarmos várias pessoas olhando pelas lentes de Cristo. Que Deus nos abençoe a cada dia e que possamos, durante a recapitulação desta lição, lembrarmos que Ele nos vê de forma diferente e precisamos então, com o olhar de Jesus, lançar o olhar de Jesus sobre as pessoas que nos cercam. Bons estudos e que Deus nos abençoe. Apesar do nosso versuário estar em Mateus, eu queria mudar aqui o versuário para o Marcos 10, 21, que diz assim: Jesus olhou para ele e o amou. É bem provável que esse homem nunca tinha sido visto por Jesus, mas Jesus tinha essa característica de olhar as pessoas e de cara amar. Levamos tempos para amar as pessoas, levamos muito tempo, e às vezes colocamos até alguma coisa à frente, né? Eu gosto de pessoas assim, eu amo pessoas assim, sempre adjetivamos as pessoas antes de amá-la. Mas Jesus tinha essa peculiaridade. Ele olhava as pessoas e de cara já amava. E a lição dessa semana, iremos então aprender alguma coisa sobre isso. Como amar as pessoas olhando com os olhos de Jesus. E esse é o título da nossa lição dessa semana. Olhando as pessoas pelos olhos de Jesus. Eu vou compartilhar agora o nosso info. E na parte de sábado aí, já queremos ver o parecer do pastor Elton. Pastor Elton, por favor.
Olá a todos amigos, como é bom estarmos aqui compartilhando esta lição com vocês. E a lição desta semana tratou de olhando as pessoas pelos olhos de Jesus. Nós cremos que Jesus é Deus, e nós sabemos que Deus ele olha para a humanidade de uma maneira diferente, né? Então, o início dessa lição mostra que nós podemos aprender a levar outros a conhecer a salvação da maneira que Jesus trabalhava com as pessoas. Nós temos inúmeros exemplos, alguns destes foram aprofundados na lição, outros não, né? Como Pedro, que era uma pessoa rude, grosseira, mas que Jesus olhava, viu nele um pescador de homens. A mulher samaritana, que era uma mulher marginalizada, uma mulher cheia de pecados, uma mulher complicada, mas Jesus via nela alguém ansiosa por aceitação. Tomé, que era cético e cínico, e Jesus via alguém com sinceridade. E o endemoniado, que era nu e louco, e que nós vimos semana passada, né, sobre o exemplo dele, e Jesus viu nele alguém livre e restaurado, alguém que poderia ser livre e restaurado, né? E o centurião, um romano invasor por muitos, eu creio que os romanos, nós sabemos que eles sofriam assim, não vou dizer um preconceito, mas as pessoas tinham aversão aos romanos, que eram os dominadores, mas Jesus via neste centurião um homem fiel e generoso. Então, nós vemos que com Jesus nós podemos aprender a olhar além dos estereótipos, além dos rótulos, e olhar nas possibilidades, naquilo que a pessoa pode ser, pode se tornar, se ela encontrar Jesus Cristo e se colocar nas mãos de Jesus. Então, eu creio que é uma lição importante em toda essa semana que nós vimos isso, né? E Jesus via o potencial dado por Deus às pessoas. Eu creio que nós devemos aprender muito, ao invés de olharmos para os rótulos, ou olharmos para o passado da pessoa, ou mesmo para o presente da pessoa, olharmos para quem a pessoa pode ser no futuro. A lição de domingo ela trata de um tema interessante. E lendo e relendo esse texto aqui, a gente é tentado a focar no cego, né? E quando você foca na relação com o cego, você fica meio que no obscuro, porque Jesus cura o indivíduo em duas etapas. É impressionante. E dos vários comentários que eu li, a gente não encontrou nada assim que pudesse ser interessante. Por isso, como a lição trata de pessoas que veem com os olhos de Jesus, eu queria focar nos amigos dos cegos, né? Porque eles foram assim que incentivaram os cegos, eles que levaram a Jesus, o cego a Jesus, porque o cego não conseguiria ir por conta própria, né? Foi os amigos de Jesus que creram em Jesus, os amigos dos cegos que creram em Jesus, porque o cego mesmo por si só não tinha fé, né? E foi seus amigos que rogaram a Jesus. O cego não chegou nem a pedir. Então, esse texto aqui, ele dá muita ênfase nos amigos do cego, né? Porque eles fizeram um trabalho missiológico, eles pegaram o indivíduo e levaram até Jesus. E não só levaram até Jesus para conhecê-lo, mas como também para que Jesus o curasse. Então, eu gostaria muito de não discutir a questão das duas curas, ou da cura em duas etapas, e focar, né, no fato de que os seus amigos foram fundamentais para que ocorresse essa cura aqui. Bom, então, é isso que, se nós tivermos que aplicar ao nosso dia a dia, nós não somos o cego, nós somos os amigos dos cegos. E a nossa função é levar os cegos espirituais até a pessoa de Jesus. Ok? Pastor Moraes. Por favor. E é muito interessante porque Jesus ele é a luz do mundo e ele veio ao mundo para que nós tivéssemos vida, para que nós tivéssemos luz. Ele veio iluminar nosso caminho para nós chegarmos até o Pai. Da mesma forma, nós devemos também levar as pessoas até Jesus Cristo. Assim como os amigos levaram o cego até Jesus, nós devemos levar as pessoas até Jesus, assim como Jesus nos levou até o Pai. Ok, obrigado. Vamos aí para a parte de segunda-feira. Segunda-feira está
Continua aí, pastor Pablo. Pois bem, Jesus ele olhava para as pessoas muito além daquilo que elas aparentavam ser. O saudoso doutor Enéas Carneiro, certa vez, quando alguém disse que ele tinha preconceito, ele disse: não, o que eu tenho é um conceito. E, geralmente, as pessoas têm um conceito formado sobre outros, ou até mesmo um preconceito formado sobre outros. Mas, na história dos samaritanos, havia conceitos e preconceitos. A relação entre os samaritanos e os judeus não era boa. Bem, os samaritanos eram uma mistura de gente. Na época que o reino do norte caiu, o reino de Israel caiu, o rei da Síria levou pessoas de várias nacionalidades para a região de Samaria. E aí, essa mescla de gente, de várias nações, várias religiões, foram produzindo ali uma mistura religiosa, um sincretismo religioso. E então, eles, ao mesmo tempo que adoravam outros deuses, eles adoravam também a Jeová, adoravam ao Senhor, né? E os descendentes desses samaritanos criam em muitas promessas das Escrituras e acreditavam que ali, o monte, ali em Samaria, né, o Monte Gerizim, naquele local seria o local mais apropriado para adorar a Deus. E, na verdade, naquele local ficou um lugar concorrente com a adoração em Jerusalém. Mas histórias à parte, né, em que eles eram descendentes dos mesopotâmicos, foram estabelecidos ali à força, eram praticantes do sincretismo religioso. Quando Jesus chegou em Samaria, ele se deparou com uma mulher que, além de ser samaritana e de enfrentar os preconceitos que as mulheres já enfrentavam, independente de sua nacionalidade, as dificuldades que as mulheres já enfrentavam naquela época, ela ainda tinha um diferencial maior ainda. Ela não era uma mulher de boa reputação. Era uma mulher samaritana e de péssima reputação. Mas Jesus apareceu naquele local, se encontrou com aquela mulher junto ao poço de Jacó e mostrou a sua perspectiva para a vida daquela mulher. Enquanto talvez os discípulos, quando chegaram, acharam muito estranho Jesus estar conversando com ela, Jesus teve uma atitude totalmente diferente. Ele conversou com aquela mulher e a chamou para ser filha do Pai Celestial. Ele chamou aquela mulher para a liberdade. Ele ofereceu a água da vida para ela. E é justamente isso que Cristo faz. Ele olha para nós com olhos de compaixão. Ele nos vê não pelo nosso histórico, não pelo lugar que a gente vive, não pela situação que nós estamos, mas pela obra que ele deseja, que ele quer realizar na nossa vida. Interessante, pastor Pablo, que aqui nós vemos Jesus ele quebrando os preconceitos, né? Mas algumas pessoas elas dão ênfase nisso, e aos cristãos que estão sendo chamados agora de progressistas, né? Mostrando que essas passagens e querendo dizer que Jesus aceita todo tipo de pessoa, todo tipo de escolha, e levando isso para o lado da permissividade, ou seja, que do jeito que você está, você vá a Jesus e permaneça do jeito que você está, com as práticas que você tem, com os gostos que você tem. E não é isso, né? Nós vemos que há uma compreensão parcial do que a obra de Jesus realmente era e é. Porque Jesus, quando a pessoa encontrava Jesus, a pessoa mudava. Jesus não tinha preconceito, mas o evangelho ele envolvia uma transformação, uma mudança. Não é porque Jesus falou com uma mulher que tinha uma índole duvidosa que ele aprovava o que ela fazia. Então, pelo contexto que vemos do texto, ela mudou a vida dela, mudou as práticas dela. Então, muitas vezes nós falamos só de aceitação
e esquecemos que a aceitação é só o primeiro passo, mas depois tem a transformação feita pelo Evangelho, que é importante. Pastor, quem se encontra com Jesus nunca mais é a mesma pessoa. É impossível se encontrar com Cristo e permanecer sendo o mesmo, né? Quando um leproso tocava em outra pessoa, a pessoa ficava leprosa, ou pelo menos já era considerada como impura. Mas quando Jesus tocava em um leproso, o leproso é que ficava curado. É impossível ter um encontro com Cristo e permanecer o mesmo. Quando essa mulher de índole duvidosa se encontrou com Jesus e ouviu as palavras da salvação, ela teve a vida transformada de tal maneira que ela conseguiu influenciar e levar outros samaritanos. Lembre-se, Jesus havia passado em terras samaritanas e eles rejeitaram a pregação de Jesus. Mas nós encontramos agora essa mulher samaritana que contou o seu testemunho para os seus patrícios, e isso foi tão impactante que eles foram lá ouvir Jesus. Veja o poder do testemunho, né? Foi falado aí na semana passada sobre o testemunho. Então, a vida dela foi transformada. Jesus enxergou naquela mulher de índole duvidosa uma evangelista. E quando a pessoa se encontra com Jesus, é impossível ela permanecer da mesma maneira. Eu quero pegar esse gancho aí, porque a história de Nicodemos é colocada bem próximo da samaritana. E a mulher de Samaria deu tudo que tinha, né? Era a voz. Uma mulher pobre, mas ela deu tudo que tinha, que era a sua voz. Já Nicodemos, ele, no fim da sua vida, ele deu tudo que tinha, que era a sua riqueza. Não vemos ele pregando, né? Mas vendo ele vendendo a sua riqueza e viabilizando a pregação do evangelho. E aí eu queria entrar com o bastidor, né? Jesus, ele era um homem também de bastidores. Grandes sermões de Cristo foram pregados e são pregados hoje com o público de uma pessoa, como o caso de Nicodemos, capítulo 15 de João, com apenas 11 pessoas. Jesus teve muito bastidores na vida dele. E um dos chefes dos bastidores, o nosso amigo André. O André, ele é fantástico, né? Veja, o André, ele não teve condições de pregar para milhares de pessoas e ter um resultado de batismo de milhares de pessoas também, como fez Pedro. Mas Pedro conheceu Jesus através de André. Outra coisa, o milagre da multiplicação dos pães, André não fez, não orou. Quem fez foi Jesus. Mas quem encontrou aquele menino e convenceu, né? Não é fácil, viu, pastor Elton? Eu tenho uma filha aqui em casa que precisa tirar alguma coisa da mão dela, é complicado. E você convencer uma criança, tirar dela um alimento para que ela pudesse dar o alimento sem saber que teria de volta, então é muito tato e amabilidade. Primeiro, ele encontrou uma criança e depois levou até Cristo, né? Outro fato é que ele não tinha, talvez, condições de dialogar com pessoas de outras raças, língua, por exemplo, os filósofos gregos. Mas, mesmo não conseguindo conversar com eles, ele convenceu a eles terem um diálogo com Cristo. André não pregou para milhares de pessoas, mas ele apresentou alguém que o fez. Ele não multiplicou os pães, mas apresentou alguém que viabilizou a multiplicação. E ele não teve condições de dialogar com um filósofo, mas ele teve capacidade de dirigi-los até a pessoa de Jesus. Um homem que não escreveu livros, um homem que não era de oratória e pregar em público, um homem que não aparecia muito, mas que a Bíblia teve um cuidado especial de mostrar o poder dos tímidos, o poder de uma pessoa que ela pode fazer nos bastidores. Isso é uma lição para nós, pastor Elton, porque o púlpito é um lugar muito concorrido, as pessoas querem cantar, querem pregar, mas nós temos dificuldade até de convidar uma pessoa para a igreja, ou de repente, fazer um trabalho de bastidores. E eu quero aí animar aqueles que são tímidos, né? Aqueles que não sabem dar um estudo bíblico, aqueles que não sabem pregar e nem tampouco cantar, mas que pode ter um papel fundamental quando se coloca na mão de Deus para fazer aquilo que André fez. André é uma figura, assim, que eu admiro muito. E que tem muitos Andrés aí
que eu conheço. É interessante que a preocupação de André não era de ser o primeiro. A preocupação dele era de levar pessoas a Jesus. É interessante que, quando ele leva Pedro, ele conhecia Pedro, era irmão dele, ele sabia que a personalidade de Pedro, expansiva, logo faria de Pedro um dos líderes dos discípulos, né? Ele sabia que Pedro iria se destacar. Então ele não escondeu Jesus de Pedro, né? Mesmo sabendo que Pedro, quem sabe, quando entrasse naquela comunidade, logo tomaria a frente de tudo, logo seria o que falava mais. Não, ele não estava importando com isso, que quem seria o primeiro, quem estaria na liderança. O que ele queria era levar pessoas para a verdade, né? Então isso é algo muito importante na nossa vida, né? A humildade que a gente tem que pedir para Deus que Ele coloque na nossa vida, né? Amém. Aí isso volta para o tema da lição, né? Olhar as pessoas pelas lentes de Jesus. Jesus, quando passou aqui na Terra, não estava procurando a sua própria glória. Ele estava procurando a glória do Pai, né? Mostrar a glória do Pai. Quando nós olhamos as pessoas pelos olhos de Jesus, nós estamos preocupados em fazer com que Jesus brilhe na vida das pessoas e não nós mesmos, né? Pastor Pablo, você que já está no embalo, comente aí a quarta-feira aí, por favor. Lidar com pessoas difíceis. Você que é amigo do Elton aí. Isso. Lidar com pessoas difíceis. Muitas vezes nós julgamos os outros difíceis, né? Mas nunca pensamos que o difícil pode ser nós mesmos, né? Nós mesmos podemos ser uma pessoa difícil. Mas tem algumas dicas interessantes para tratar com pessoas que a convivência não é tão fácil. Jesus, ao olhar para cada pessoa, ele pensava bem mais além. Eu lembro de uma grande professora que eu tive, professora maravilhosa. Quando tinha um coleguinha que era mais bagunceiro, que bagunçava na sala de aula, que não prestava atenção, que mexia com os outros coleguinhas, a primeira reação dela não era de disciplinar, de chamar a atenção ali do coleguinha, né? Mas ela procurava descobrir como vivia, quem eram os pais, como era a situação de vida daquela criança, porque através desse diagnóstico ela poderia lidar muito melhor com a situação. E, de fato, as pessoas cometem erros, fazem coisas e pode ter uma história por trás disso aí, né? E nós precisamos, então, ter sensibilidade. Quando alguém gritar com a gente, quando alguém nos ofender, quando alguém dizer uma coisa que a gente não gostou, pensar, por que essa pessoa está dizendo isso? Será que é costume ela dizer isso? O que levou essa pessoa a falar essa coisa? Então, nós precisamos orar a Deus e pedir mais sensibilidade, ter um coração mais sensível para estar atento a essas situações. Às vezes é uma necessidade que a pessoa tem e aí ela não está sabendo expressar da maneira correta e acaba descontando nos outros, né? Precisamos orar também por discernimento. Precisamos que Deus nos conceda discernimento para poder interpretar as palavras e as ações dos outros. Quando todo mundo está vendo apenas um bloco de mármore, precisamos pedir a Deus que nos mostre, dentro daquele bloco de mármore, que existe um anjo, que existe uma linda escultura, né? E precisamos orar também por oportunidades, porque podemos ter um coração sensível, podemos ter um certo discernimento, mas precisamos também de oportunidades para colocar essa sensibilidade e esse discernimento em ação.
Dessa maneira, nós poderemos testemunhar, alcançar pessoas que seriam humanamente inalcançáveis. Então, olhar as pessoas pelas lentes de Jesus é estar atento às suas necessidades, aos seus motivos e aproveitar cada oportunidade. Eu lembro, pastor Pablo, de um texto na Bíblia que me chama a atenção. Quando Judas foi trair a Jesus, beijá-lo, ele o chamou de amigo, né? Uma das coisas que nós temos que ter aos olhos de Cristo é que nós não temos inimigos humanos, né? Carne e sangue, como fala Efésios, né? Nós não temos inimigos que sangram, né? Nossos inimigos são outros. As pessoas que nos cercam, como o pastor Paulo bem falou aí, se nós tivermos sensibilidade, discernimentos e a oportunidade, nós vamos sempre perceber que as pessoas difíceis, elas estão gritando por um socorro, por uma ajuda, e nós podemos ser essa ajuda, né? Jesus, ele trabalhou com Judas até a última hora, mas ele trabalhou com Pedro, trabalhou com João, pessoas difíceis, e essa sensibilidade, esse discernimento fez com que Jesus tivesse sucesso, e um sucesso que a gente pode ter também com pessoas difíceis. Eu, particularmente, eu sou pastor, quando eu chego na igreja e que tem alguém que fala, pastor, tome cuidado com aquele rapaz ou com aquela moça, eu acho uma diversão, assim, eu acho muito bom saber que eu tenho algum objetivo, pelo menos no ano, né? De findar o ano sendo amigo dessas pessoas. Eu tenho a alegria de poder dizer assim, eu não tenho inimigos humanos, eu tenho pessoas mal compreendidas em que, se eu compreender bem, terei sucesso. Pastor Moraes, eu quero ler um texto aqui de Marcos, capítulo 12, versículo 34, que diz o seguinte: vendo Jesus que ele havia respondido sabiamente, declarou-lhe: não estás longe do reino de Deus. E já ninguém mais ousava interrogá-lo. É muito interessante que muitos líderes, estudiosos, tentavam ali colocar Jesus em uma saia justa, né? Tentavam ali pegar Jesus pelas palavras, tentar fazer com que ele se contradissesse. Mas, no momento que Jesus se defendia, até nesse momento, Jesus aproveitava como uma oportunidade para ajudar essa pessoa. Ele via Jesus como inimigo, mas Jesus enxergava essa pessoa como alguém que também podia e precisava ser salvo. Ou seja, Jesus via em cada ser humano um reflexo da glória da criação original. Então, sempre que nos depararmos com pessoas difíceis, devemos pensar o seguinte: esse fulano, esse Beltrano é alguém por quem Cristo morreu. E ele precisa ser salvo também. Amém. Pastor Elton. Ok. É interessante que nós vemos que Jesus, ele percebia as oportunidades e transformava essas oportunidades em providências, né? E nós podemos ver isso através dos seguidores, né? Como nos bastidores aqui o pastor Pablo comentou com a gente, a prática dos seguidores de Jesus, dos apóstolos, era somente um reflexo daquilo que eles viam Jesus fazendo. Então, quando nós vemos aqui no exemplo ali do apóstolo Paulo falando sobre Troade, falando como Deus abriu as portas daquela cidade, abriu o coração das pessoas, né? Nós vemos como Jesus, quando ele chegava numa cidade, às vezes cidades como Samaria, como nós falamos, ou mesmo as cidades ali da Galileia, que tinham essa miscigenação, Deus abria as portas da cidade para Jesus, e assim foi com seus discípulos, né? Deus abriu as portas da cidade, abre também as portas do campo, ou seja, o mesmo Deus que age nas grandes cidades é aquele Deus que age também em lugares reclusos, né? Como a gente vê no exemplo seguinte, de Atos capítulo 8, onde Filipe foi levado pelo Espírito Santo para ir para o deserto, né? Para ir para um local ermo, né? Um local onde não tinha aglomerações de pessoas. Nós que somos pregadores gostamos de pregar para muita gente, né? E Filipe não questionou, não mostra que ele questionou, ele só foi guiado pelo Espírito Santo para pregar no deserto.
O auditório, ele nem sabia nem para quem ele ia pregar, mas ele foi. Ele poderia até imaginar, não, mas no deserto não tem ninguém, ou tem poucas pessoas, ou é perigoso. Ele não questionou, ele só foi guiado pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo usou ele, né? E com isso houve conversão, né? Então nós vemos que as oportunidades que muitas vezes parecem com obstáculos, elas podem se tornar em providências, né? De pessoas aceitarem a Jesus Cristo. Então, se nós estivermos dispostos, assim como Paulo, assim como Filipe, os demais apóstolos, né, nós seremos guiados por anjos invisíveis e pelo Espírito Santo de Deus também para alcançar pessoas. Então, eu creio que ao invés de nós olharmos para dificuldades, olharmos para os obstáculos, devemos olhar como oportunidade de crescimento espiritual, de crescimento pessoal, oportunidade de aprender novas habilidades, a oportunidade de aprender novas línguas, quem sabe. Enfim, eu creio que essa ótica de olhar oportunidades ao invés de dificuldades não é um mero clichê ou frase de autoajuda, mas é algo que se aplicava mesmo na vida dos apóstolos, né, e dos grandes homens do passado. Essa semana eu estava lendo os 5 pontos de Calvino, e um dos pontos de Calvino é que a graça é irresistível, né? Infelizmente, não só a graça ela é irresistível, como também o evangelho é. Jesus, nem todos que ele encontrou pelo caminho, ele conseguiu ter sucesso. Hoje citamos aí o caso do jovem rico, que ele o amou e ainda assim não teve sucesso com ele, apesar de ser um indivíduo rico e talvez conhecido da lei. Como ele mesmo disse, o fato é que o evangelho ele também pode ser rejeitado. Agora, alguns de nós temos assim a impressão de que nós somos o Espírito Santo, né? Com o objetivo de convencer as pessoas. E nós somos apenas meras ferramentas para apresentar o evangelho. E que o Espírito Santo é aquele que faz o trabalho. Para aqueles que pregam, você dá o estudo bíblico para uma pessoa muitos anos, muitos meses, e aí de repente chega no final, você recebe um não, e às vezes dá a impressão que nós não fomos bem-sucedidos. Eu queria que os colegas comentassem um pouco aí, né? Como é que se faz diante de alguém que rejeitou, né? Você fez de tudo, mas mesmo assim o indivíduo rejeitou o evangelho. Eu acho interessante a passagem, né, que é enfatizada no infográfico de sexta, né, Mateus 7, verso 6, né, que não deis aos cães o que é santo, nem lanceis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e voltando-se vos dilacerem. Tanto os cães como os porcos eram animais que eram tidos como imundos, né, pelos judeus, pela Bíblia, na verdade, né, animais imundos para alimentação. Então, nós vemos aqui uma metáfora, né, uma comparação de que o evangelho jogado a pessoas que não aceitam o evangelho como deveria ser aceito, eu creio que essa perseverança tem um limite. Não quer dizer que você tem que julgar, falar, não, essa pessoa eu tenho que pregar, essa pessoa não. Não é isso que o texto está dizendo, mas que há um limite. Há um limite. Tem um momento de você chegar e falar assim, não vai adiantar. Já fiz o que eu tinha que fazer. Já falei o que tinha que ser falado. Já fiz a minha parte e agora, se for para a pessoa aceitar, ela pode aceitar através de outra pessoa ou através da mensagem que eu deixei, né? É uma questão de valorização da palavra de Deus. Não é discriminação, não é de rotular, mas é de você valorizar aquele conteúdo que você está falando, porque muitas vezes você está falando alguma coisa e a pessoa está tratando como nada, né? Então, é valorizar a mensagem, né? E não desvalorizar a pessoa, mas valorizar a mensagem. Isso. Jesus ele deu uma orientação que parece estranha, mas ilustra muito bem isso aí. Quando vocês entrarem na cidade e eles não te receberem, ao sair, sacuda a poeira das suas sandálias, em sinal de protesto, né? Isso que o pastor Elton falou é muito interessante a respeito de valorizar a mensagem. Muitas vezes, nós
transmitimos a mensagem como se ela não fosse verdadeira. Ou transmitimos a mensagem envergonhados, né? Essa é a mensagem mais sublime, é a mensagem da salvação. Ela precisa ser proclamada com segurança, com convicção, com veemência e respeitando a decisão daquele que ouve. Caso aceite, haverá alegria no céu. Caso rejeite, o restante da obra é do Espírito Santo. Então, o que nos resta? Orar por ela. Né? Orar Uma pergunta. Esse texto se aplica... Agora eu vou tentar trazer para um contexto moderno. Né? Por exemplo, nós vemos vários pregadores. Vocês já viram essa cena, com certeza, de um pregador que vai num centro de cidade, coloca uma caixa de som e começa a falar, com a Bíblia na mão. Vocês acham que essa passagem de não jogar pérola aos porcos e tudo mais se encaixa nesse contexto? O que vocês acham disso aí? Minha opinião... Da pessoa falar para um auditório que não quer ouvir, que está lá para comprar, que está lá... Não, para mim, isso aí é diferente. Eu vi certa vez uma feira mesmo, onde se vende fruta, peixe, legumes, várias pessoas andando, resolvendo ali seus problemas. E aí, um religioso, né, tenho certeza, muito bem intencionado, né, colocou ali a caixa de som, como você está dizendo, microfone, e começou a pregar. Mas as pessoas não davam atenção, pelo menos não a maioria. Continuavam em seus afazeres. Outros até riam. Então, pensemos bem, isso não é dar pérolas aos porcos. Eu não creio que esse quadro representa o que a passagem está querendo dizer. Porque o que acontece é que muita gente transforma o evangelho numa caricatura. Em vez de alcançar pessoas, mostrar a beleza do evangelho, apresentar a Jesus, o evangelho é apresentado de uma forma ridícula, pelo menos ridícula aos olhos das outras pessoas que estão ouvindo. Para aquele que está pregando, Deus conhece a sinceridade dele, o coração dele, porém, eu creio que alguns métodos são equivocados, porque não estão dentro do contexto e nem no formato correto. Se bem que Deus pode utilizar qualquer meio, até os mais loucos, que nós imaginarmos, para alcançar pessoas. Mas nós precisamos ter, aí voltamos à questão do discernimento, né? Cada público-alvo e cada maneira de apresentar o evangelho, ela tem a sua eficácia ou não. Ok. Muito bem. Eu vejo isso aí mais como você transformar uma pérola em bijuteria, né? Transformar aquilo que é valioso numa coisa sem valor. Amigos, obrigado por estarem conosco nessa oportunidade para estudarmos a lição. Lembre-se, curte, comente e compartilhe. E ajude outras pessoas a terem acesso a esse conteúdo. Infolição. Vamos orar? Bondoso Deus, obrigado por esse estudo maravilhoso que tivemos. Que o Senhor permaneça conosco, nos dando sabedoria, discernimento e nos dando oportunidades para fazer pelos outros o que Cristo fez em nossa vida. Que o Senhor nos use como teus instrumentos, pois é em nome dele, do Senhor Jesus, que te pedimos. Amém.